Então você perguntou qual a finalidade do casamento. Primeiro, tornar ele bom. Segundo, a finalidade do casamento não é o divórcio. Porque o que é a finalidade? É aquilo que finda. Então, o fim do casamento é ser bom. O fim do casamento não é a separação. A graça e a paz, estamos começando mais um Estação Família, esse podcast que tem feito a diferença nas famílias brasileiras. Olha, estou hoje aqui recebendo Douglas pela primeira vez. É uma honra te receber, Douglas. Prazer estar aqui, pastor. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Adson. Prazer imenso. Tenho certeza que nós vamos compartilhar e falar muito da palavra de Deus. Eu sou pastor Cristiano, casado, tenho 4 filhos e tenho trazido coisas no dia a dia. A palavra no dia a dia que tem resolvido pequenos conflitos, dado direção para aquilo que são dúvidas que talvez num culto você não consiga talvez trazer uma simplicidade ou uma clareza devido à individualidade do dia a dia ser diferente talvez de um tema ali no púlpito. Então nós estamos trazendo uma roupagem diferente, mas com muita profundidade, e você é nosso convidado. Douglas, casado de novo, novinho, e eu tenho certeza que Deus tem o melhor aí para a sua vida. Mas você agora que casou, o que você gostaria assim de fazer uma pergunta hoje para a gente começar a falar sobre família? Perfeito, pastor. Eu me casei tem pouco mais de um mês, né? Então é um desafio totalmente novo para mim. É uma experiência muito boa. Pelo menos para mim agora no princípio está sendo muito bom, né? Os desafios são outros agora, né? Realmente sou eu e minha esposa. E durante muito tempo, quando eu falei que ia casar, pastor, as pessoas começaram a trazer muita... mas por que não faz essa loucura? Casar é dor de cabeça, não sei o quê. E por outro lado, outras pessoas viravam para mim e falavam, você vai casar, tem que casar mesmo, porque a palavra de Deus fala sobre o casamento, tem que casar, é uma obrigação. Então, eu te faço essa pergunta hoje, pastor. Qual a finalidade do casamento, pastor? Olha aí que pergunta interessante. Então, qual a finalidade de Deus ter instituído o casamento? Bom, entenda que Deus, desde o início, desde o princípio, em Gênesis, ele disse, não é bom que o homem viva só. Aquele que criou tudo, dizendo que era bom, viu que não era bom. Então, a primeira finalidade é tornar a sua vida boa. Ok? Então, o que está sendo desconstruído, em grande parte pela sociedade, é fazer com que o casamento seja o contrário do que Deus criou. Que o casamento é isso, o casamento é só coisas negativas, que você não consegue usufruir do melhor do casamento. Por quê? Porque está sendo distorcido. Então, se uma vez que Deus fez o homem e viu que não era bom, então fica a primeira chave para você, aí a finalidade. Para que você viva o que é bom nessa terra, segundo o que Deus criou como perfeito, você não pode viver só. Você tem que viver dentro de uma unidade que Deus consagrou. Ok? Vamos usar um texto hoje que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 5 a 8. Olha só o que Jesus diz. Mas Jesus lhe disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que o Deus uniu. Então, hoje nós vamos falar sobre o que? Finalidade. Então, a primeira finalidade aqui, para você ter uma vida boa.
você tem que estar em unidade. Porque desde o princípio Deus determinou assim. E aqui, como nós começamos com uma pergunta, Jesus também era questionado. E ele foi questionado sobre o divórcio. Então hoje nós não vamos abranger todos os problemas que levaram ao divórcio, nós não vamos falar sobre o segundo casamento, se isso é viável, possível e abençoado. Mas nós temos que entender que a finalidade não é o divórcio. Então você perguntou qual a finalidade do casamento? Primeiro, tornar ele bom. Segundo, a finalidade do casamento não é o divórcio. Por que é a finalidade? Aquilo que finda. Então, o fim do casamento é ser bom. O fim do casamento não é a separação. Muito bom. Então, quando acontece isso? A finalidade só é distorcida quando há um endurecimento de coração. Concorda, Adson? Concordo. E assim, existem muitos desdobramentos quando a gente fala de divórcio, né? Porque o plano original de Deus é que aquela família viva bem, crie seus filhos no santo temor da palavra de Deus. E quando isso acontece, gera ruídos por gerações, né? Há consequências. Muitas consequências. Isso. Né? Porque o divórcio é um tema muito polêmico. Então hoje nós só vamos falar sobre o quê? Finalidade. Então a primeira finalidade é: a vida vai ser boa você casado. Segundo, o divórcio não é a finalidade instituída por Deus no casamento. Ele é uma possibilidade diante da dureza de coração das pessoas. Isso. Ok? E aí ele vem e fala assim, ó, desde o princípio deixei vocês homem e mulher. Entenda que ele fez dois indivíduos diferentes. Você concorda que o homem e a mulher são duas pessoas extremamente diferentes? Totalmente diferente. Muito diferente. Ok. Mas veja bem, por que Deus faria isso? Com qual finalidade? Então vai aí, ó. Deixará homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, qual a terceira finalidade que nós vamos trabalhar aqui? Uma sucessão de comportamento. Muito bom. Porque tudo que a gente faz de maneira organizada e repetitiva, nós temos resultados previsíveis. A previsibilidade nos dá segurança de verdade. Sim ou não? Sim. Com certeza. Então, quando você consegue prever resultados, você consegue fazer maiores apostas. Concorda, Adson? Com toda certeza. E, pode falar. e essa questão da previsibilidade é interessante, né? Porque, por exemplo, a gente é ensinado sobre o casamento e os princípios bíblicos, eles são claros, né? E aí a gente só faz replicar isso, praticar. Isso é muito bom. Porque hoje se diz o quê? Que, mas o casamento é antiquado, mas nós aqui, nós não estamos falando o que a sociedade acha certo. Nós estamos falando o que nós temos como certo diante do conceito daquilo que a gente crê. Eu sei que tem outras verdades, outros modelos de família, mas nós estamos endereçando esse podcast para aqueles que querem ter uma visão cristocêntrica da vida. E nós respeitamos as diferenças de quem pensa diferente e quer viver diferente. Com certeza. Mas entenda que ele já deixou duas situações, dois indivíduos diferentes, para que se juntasse e modelasse as gerações futuras. Sim. Então, 3 finalidades que nós já trabalhamos hoje aqui. Primeiro, não é bom você ficar sozinho. Segundo, o divórcio não é a finalidade esperada por Deus para o casamento.
ela não pode ser tratada como uma alternativa comum, mas sim com a exceção, Sim. quando o nosso coração endurece. E terceiro, qual então a finalidade do casamento? Fazer com que nós tenhamos uma previsibilidade de comportamento, para que aquilo que Deus instituiu como verdade seja propagada de forma repetitiva. Concorda, Douglas? Concordo, pastor. E eu acredito que tenha mais um ponto também, pastor. Por quê? Eu acredito que o casamento também venha para quebrar maldições. Porque eu venho de uma família onde nenhum casamento durou tanto tempo assim. Meus pais são divorciados, não tem nenhum tio meu que conseguiu segurar também, ou que quis tentar segurar um casamento também. E eu acredito que, assim, desde pequeno, eu cresci em lar evangélico, eu cresci frequentando igreja, e desde que eu comecei a criar essa consciência de querer casar, de querer constituir uma família, eu falei, não, peraí, eu quero constituir, só que eu não quero constituir de uma forma igual muitos da minha família. Eu não quero só ter uma pessoa, eu não quero só ter uma pessoa para, vamos dizer, para procriar, para ter filhos, e assim, e não conseguir amar a minha esposa. Entende? Então, assim, pastor, eu queria perguntar para o pastor, o que o pastor acha sobre essas quebras de maldições? O pastor acha que é realmente isso, é uma forma de realmente quebrar maldições? Porque realmente hoje... Eu vou falar mais do que isso. Eu não acredito que seja uma quebra de maldição. Eu acredito em voltar ao projeto original de ser abençoado. Muito perfeito. Então, por isso que nós estamos falando que nós temos uma previsibilidade de comportamento para que a bênção de Abraão nos alcance. Então, para que as bênçãos do Senhor nos alcance, nós temos que ter uma previsibilidade de comportamento como Deus quer. Então, não é que a gente quebra uma maldição, a gente retorna para a bênção. Entendi. Ok? Então, 3, muito bem definido as finalidades. Isso. E qual a quarta finalidade que ele coloca aqui, ó? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Então, pensa você. Imagina assim, você gostaria de ter 2 cérebros? Com toda certeza. Duplicar a tua capacidade intelectual? Sim. Olha aí. Seria muito interessante. Hã? Já pensou se você pudesse, por exemplo, enquanto você dorme, uma outra parte tua fica acordada e a hora que a outra parte cansa, a outra fica acordada? Com toda certeza. A produtividade Renderia muito maior. mais, não, Adson? Muito. Enquanto a gente estivesse descansando, uma outra parte Já está trabalhando, fazendo desenvolvendo. acontecer. Exato. Muito Então, bom. olha o que Deus fala, ó. De modo que já não são mais 2, porém uma só. Carne. Quando a gente entra em unidade, a finalidade é Deus potencializar resultados. Agora não é mais um cérebro pensando, são 2. Agora não são mais 2 braços trabalhando, são 4. Agora não são 2 pernas caminhando, são 4. Então agora você tem uma oportunidade de descansar seguro, sabendo que você continua acordado em outra pessoa. Então, às vezes, você está com um filho que você não confiaria em ninguém, mas a tua esposa está acordada. Quando ela dorme, você acorda. Então, Deus, ele dá o casamento com a finalidade de potencialização. E é engraçado, né, pastor? Porque, assim, até mesmo a nossa percepção, ela duplica, porque a percepção da esposa, ela é muito forte. E, às vezes, ela consegue perceber coisas que o marido não percebe, não é verdade? Isso é uma grande vantagem, porque, olha só, quando você coloca unidade, coisas iguais, você quase não faz diferença. Mas quando você coloca em unidade coisas extremamente diferentes, você tem 100% de aproveitamento das qualidades que você não tem. Então, vem a mulher com uma visão mais periférica, com uma visão mais intuitiva, com uma visão mais harmônica, com uma visão mais ponderada, ok? Ok. Muito bom.
E você com a visão expansionista, com a visão... Ó, então, Deus, ele traz a unidade, dizendo, olha, agora vocês não são mais um. Não são mais dois, agora vocês são um. Então, qual a finalidade do casamento? Primeiro, tornar a vida boa. Segundo, o divórcio não é finalidade. Terceiro, previsibilidade de verdades. Porque eu posso falar, mas o meu filho lê muito mais o casamento que está dentro da minha casa do que, às vezes, ele lendo a verdade bíblica. Porque aqui é a vontade de Deus, mas dentro da minha casa vai ser a materialização daquela verdade. Ok? Ok. E quarto, a potencialização de um indivíduo agora sendo dois em um. O que você achou dessa visão? Nossa, eu só consigo lembrar da minha esposa, porque por muitas vezes ela já me alertou para algumas situações que a gente estava prestes a passar e eu fui de encontro, né? Tipo assim, não, vamos fazer assim. E no final, o que é que acontecia? Dava errado. E depois que eu bati o pé, não, cara, eu vou aprender a ponderar e a considerar mais a voz da minha esposa. Meu Deus, isso foi um remédio para mim. Porque é incrível, acontece. Vou trazer um contexto bem simples. Tipo assim, às vezes a gente conhece alguém e, como bons comunicadores, a gente vai ali conversando, mas a nossa esposa parece que tem um radar, né? E aí ela diz assim, no canto de ouvido, ou quando a gente chega no carro depois, né? Ó, cuidado com fulano. Ele falou isso foi um pouco estranho. Você não percebeu, não? E aí eu... Não, mas dito e certo, quando vai um tempo depois, acontece algo, esse fulano falou mal de mim, enfim, N contextos, né? Então eu acredito que a voz da nossa esposa é a voz de Deus também no nosso casamento. Amém. Douglas, o que você achou? Você que agora casou, você acha que foi um direcional para sua vida pessoal? Perfeito, pastor. Com certeza é um direcional muito bom. Porque o Watson falando, nesse último mês aconteceram coisas que eu falei, não, calma aí. Aconteceram situações que minha esposa me alertou. Não, toma cuidado, acalma seu coração, confia em Deus. Deus prometeu, Ele está com a gente, Ele confia. E assim, eu tenho a visão também de que minha esposa, por ter uma visão de fora, uma visão diferente, ser uma pessoa diferente de mim, me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Ela me força a ser um homem melhor todos os dias. Sabe? Ela me força a querer ter mais paciência, ela me força a querer ter mais amor, ela me força a querer sonhar mais, sabe? Querer ir mais adiante. Porque eu acho que às vezes a gente chega, sei lá, a gente tá no nosso relacionamento e a gente fala, não, peraí, mas esse é o meu limite. E aí chega a sua esposa e fala, não, mas você acabou de começar. Como assim? Você é uma pessoa que pode tanto mais. Se esforça, eu tô com você, vamos junto. Eu acredito que isso traz muito mais força pro homem, de falar, não, peraí. A gente potencializou, a gente pode poder, realmente, o que o pastor está falando, a gente pode potencializar mais os nossos atos, aonde a gente pode chegar, sabe? Porque a esposa vai nos fortalecer aonde estamos fracos, porque naquilo Deus fortalece ela. E nós vamos fortalecer as nossas esposas onde elas estão fracas, porque Deus nos fez forte naquilo. Sim. E essa unidade que Deus nos dá como direção de vida. Então, eu sei que talvez há vários modelos de forma de se relacionar, mas ainda nós preferimos e acreditamos e vivemos que a verdade de Deus bíblica ainda é o melhor roteiro para que no final as coisas sejam melhor que o princípio delas. Então, aprenda a enfrentar os inícios, as dificuldades, os processos, mas entenda que a finalidade de Deus é que você termine em unidade. E unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual, com a mesma roupa, com o mesmo pensamento, com o mesmo tamanho, com o mesmo peso, com a mesma visão. Não. Unidade é todos segundo uma visão de Deus, com as suas diferenças, caminhando para um lugar comum. Por isso que a tua esposa nunca vai pensar igual você, nunca vai agir como você, e também você não vai agir como ela.
Porque Deus potencializa colocando duas pessoas, tornando uma só carne. Douglas, eu queria te agradecer pela sua participação. Adson, também Muito foi obrigado. uma honra você participar aqui conosco pela primeira vez. E nós estamos assim, trazendo temas do dia a dia. Porque tem pessoas que não imaginam, né? Por que Deus instituiu o casamento? E eu tenho certeza que isso ficou de direção para sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.